A história do nome Whydah é a interseção entre a pirataria mais audaciosa e o capítulo mais sombrio do tráfico atlântico. O Whydah Galley, também chamado de Whydah, é o único naufrágio pirata autenticado e recuperado no mundo. Originalmente, era um galeão inglês lançado em 1716, criado para transportar africanos escravizados, ouro e especiarias no comércio triangular. Ele navegava entre a Inglaterra, o Caribe e o porto de Ouidah, de onde tirou seu nome. Em 1717, próximo às Bahamas, o Whydah foi capturado por Samuel Black Sam Bellamy, um dos piratas mais notórios da Era de Ouro da pirataria. Conhecido como o Robin Hood dos mares, Bellamy admirou o navio e o tornou sua nau capitânia. Ao capturá-lo, o navio já estava carregado com um grande tesouro de ouro, prata, marfim e rum, tornando Bellamy possivelmente o pirata mais rico da história. Relatos sugerem que ele libertou cerca de 50 africanos escravizados a bordo. Bellamy os convidou a integrar sua tripulação pirata em condições de igualdade, algo raro na época. Porém, sua trajetória terminou tragicamente quando uma tempestade atingiu o Whydah em abril de 1717, na costa de Cape Cod, nos Estados Unidos. O navio naufragou, e apenas 2 dos 146 tripulantes sobreviveram. Bellamy morreu no desastre. O Whydah permaneceu perdido por mais de 260 anos, até ser encontrado em 1984. Foram recuperados mais de 200.000 artefatos, incluindo moedas, armas, objetos pessoais e instrumentos de navegação. A descoberta revelou detalhes sobre a vida marítima no século XVIII e confirmou a identidade do navio pirata. Para entender a origem do nome Whydah, é preciso voltar à África. A Rota dos Escravos de Ouidah, hoje na República do Benin, é um dos locais de memória mais dolorosos da história do tráfico negreiro no Atlântico. Reconhecida pela Unesco, a rota marcava o percurso final forçado de milhões de africanos cativos, desde o confinamento até os tumbeiros, navios negreiros que os levariam às Américas. Era um caminho de dor, desumanização e violência extrema. A jornada começava no Forte Português de São João Batista de Ajudá, de 1721. Ali, prisioneiros eram confinados após longas marchas acorrentados. Muitos chegavam debilitados, esperando o momento de serem levados ao mercado de escravos. Depois do forte, os cativos eram conduzidos à Praça Xaxá, palco dos leilões finais. Comerciantes europeus e africanos negociavam vidas humanas, incluindo o poderoso traficante brasileiro Francisco Félix de Souza, conhecido como Xaxá. A rota era marcada por símbolos sombrios da desumanização. Um deles era a Árvore do Esquecimento. Homens eram forçados a dar 9 voltas ao redor dela, e mulheres, 7, como tentativa simbólica de apagar memórias e identidades. O objetivo era romper laços emocionais e culturais, reduzindo a resistência antes do embarque. Após esse ritual simbólico de apagamento, os cativos seguiam para o Zomai, ou Casa Escura, local de confinamento extremo. O Zomai era composto por cabanas sem janelas, onde os prisioneiros eram mantidos por meses na escuridão total até a chegada dos navios negreiros. Ali, muitos adoeciam, enlouqueciam ou morriam devido às condições desumanas. Corpos eram descartados em covas coletivas. Os sobreviventes, traumatizados e enfraquecidos, eram conduzidos ao último ponto da rota, a Porta do Não Retorno, símbolo do adeus definitivo à terra natal. A Porta do Não Retorno, erguida pela Unesco em 1995, marca o exato local onde milhões de africanos embarcaram nos tumbeiros. Para a maioria, esse portão representava o fim de sua existência como pessoas livres. A ligação com o Brasil é profunda. Grande parte dos africanos que passaram por Ouidah foi levada à Bahia, especialmente ao recôncavo baiano. A presença cultural, espiritual e linguística desses povos ainda molda o Brasil atual. Entre as heranças está o Vodum, religião tradicional de Ouidah, que no Brasil se manifestou no candomblé. Essa transferência espiritual é uma das marcas mais fortes da resistência cultural africana em território brasileiro. Com isso, o nome Whydah representa muito mais do que uma referência geográfica.
Ele simboliza a interseção entre escravidão, pirataria, exploração econômica e memórias de dor que atravessaram séculos. Ao ser capturado por Black Sam Bellamy e transformado em navio pirata, o Whydah tornou-se símbolo de contradições. Um navio de riqueza e um navio marcado pelo sofrimento humano em sua origem. O naufrágio preservou não apenas moedas e metais preciosos, mas fragmentos de vidas, rotas e histórias interrompidas. No fundo do mar, o Whydah permaneceu como cápsula do tempo, guardando testemunhos silenciosos do século XVIII. A recuperação dos artefatos permitiu entender como piratas viviam, trabalhavam e se organizavam. Objetos do cotidiano, ferramentas, armas e até itens pessoais revelaram a complexidade social a bordo do navio de Bellamy. A arqueologia do Whydah também trouxe à luz a conexão entre pirataria e escravidão. Embora piratas buscassem liberdade do sistema colonial, muitos navios que capturavam tinham passado por rotas escravistas, carregando marcas dessa violência. O caso do Whydah evidencia essas contradições. Um navio construído para o tráfico de escravizados tornou-se a nau capitânia de um dos piratas mais lendários. Ainda assim, suas origens nunca deixaram de ecoar a brutalidade da escravidão atlântica. Cada fragmento recuperado do Whydah amplia o entendimento sobre a circulação marítima entre Europa, África e Américas. O navio sintetiza encontros forçados, rotas perigosas e transformações históricas que moldaram o mundo moderno. O estudo do Whydah reforça que a pirataria não existiu isolada. Foi parte de um sistema global interligado por comércio, escravidão, guerras e disputas políticas. Suas histórias são peças essenciais da memória coletiva do Atlântico. Ao olharmos para o Whydah, entendemos que mitos sobre piratas escondem realidades humanas profundas. Por trás de aventuras e tesouros havia sofrimento, desigualdade, sonhos interrompidos e vidas marcadas pela exploração. Assim, o Whydah não é apenas um navio naufragado. É um símbolo da complexidade humana e das cicatrizes deixadas pelo colonialismo. Ele conecta liberdade e opressão, riqueza e violência, memória e esquecimento. A arqueologia marítima continua revelando detalhes sobre sua tripulação e rotas. Cada descoberta reforça a importância de preservarmos a história como forma de compreender o passado e evitar que suas dores se repitam. O Whydah nos lembra que toda lenda tem raízes na realidade, e muitas vezes essa realidade é dolorosa. Contar essas histórias é essencial para honrar as vidas que atravessaram oceanos sob condições desumanas. Ao revisitar o Whydah, abrimos portas para reflexões sobre liberdade, humanidade e memória histórica. Cada artefato recuperado é uma voz que retorna, ecoando um passado que precisa ser lembrado. Deixe a sua opinião nos comentários e não se esqueça de se inscrever para mais mistérios históricos. Até a próxima!